Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Projeto 2025, tá? É um projeto conservador lá nos Estados Unidos que está dando muito o que falar, a esquerda criticando muito. O Trump diz que não tem nada a ver com isso, que esse projeto não é dele, é de outras pessoas ali. E qual que é a ideia desse projeto? A ideia desse projeto é conseguir um governo conservador nos Estados Unidos, né? E eu vou explicar para vocês porque que isso está fundamentalmente errado no final das contas. A ideia deles é que o governo americano atual está cheio de esquerdista dentro do governo americano. Não é? Até lembra um pouco o governo brasileiro, né? Então que não basta o Trump assumir o governo, né, ganhar as eleições agora em 2024, ele precisaria, nos primeiros 180 dias da administração dele, ele precisaria demitir um monte de funcionário público e contratar um monte de gente, substituindo o pessoal esquerdista pelo pessoal da direita, o pessoal conservador, em todo o serviço público lá nos Estados Unidos, né? Demitir funcionário público nos Estados Unidos é uma coisa mais fácil que aqui no Brasil, mas também não é tão fácil assim não, tem um monte de desafios nessa história aí. Vamos entender esse caso aqui, por que que a esquerda está usando isso muito como arma contra Trump, porque parece uma coisa radical, né? O Trump diz que não tem nada a ver com isso, e vamos ver o que é esse plano aqui, afinal, de quem que é esse plano? Isso funcionaria? Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Projeto 2025 já está falando aqui no UOL, está falando aqui na Carta Capital. Como vocês podem imaginar, estão criticando muito esse Projeto 2025, né? Aqui, ó. No início da semana, o Partido Republicano adotou seu programa político para um eventual governo, mas é outro roteiro muito mais radical, promovidos pelos mais próximos de Donald Trump, que gera debate, o chamado Projeto 2025. Não, o Trump já falou que ele não tem nada a ver com isso, que não é a turma dele, é gente que tem com ele lá que está com esse projeto 2025. Mas repara como é que a esquerda está tentando usar isso para assustar as pessoas do meio, né? Porque é o que eu falo para vocês. No final das contas, uma eleição é uma briga pelo meio. Os extremos, a pessoa já tem. A Kamala Harris já tem o extremo lá da esquerda, não precisa se preocupar com esse pessoal. O Trump também já tem o pessoal da direita e não precisa atender esse pessoal da direita. O pessoal já vai votar nele. Eles precisam atender o pessoal do meio, o pessoal que não tem nenhum grande amor nem pelo Trump nem pela Kamala Harris, né? E isso daqui é uma coisa muito radical, vista por alguns como muito radical, e que poderia tirar eleitores do Trump, né? Por exemplo, pessoas que trabalham no serviço público americano, tem um monte de funcionário público nos Estados Unidos, então essas pessoas ficariam com... Opa, peraí, o cara está querendo dizer que vai tirar todo mundo, porque considera que tudo quanto é funcionário público é de esquerda? Que história é essa, né? E como é que vai ser o processo de alteração, né? Enfim, então, ou seja, o que ele fala aqui, ó, o texto propõe a reestruturação das agências federais para centralização do poder no Executivo e na Casa Branca. Por quê? Porque hoje se tem a ideia, né, o Trump tem essa visão, muita gente tem essa visão, de que o FBI, a CIA e várias outras agências americanas jogaram contra o governo Trump. Olha só que coisa, né? Aqui no Brasil a gente tem essa ideia também de que muitas agências aqui, muita gente jogou contra o Bolsonaro durante o governo dele, né? E os opositores do presidente denunciam o projeto como uma compilação de ideias autoritárias de extrema-direita. Eu não sei de onde é que tiraram extrema-direita, porque a verdade é que realmente é uma remodelação do Estado, mas não para ter uma autoridade centralizada, né? Mas simplesmente para o presidente ter, de fato, autoridade sobre o Estado. E as medidas mais criticadas estão a criação de uma vigilância do aborto por parte de governos estaduais, ou seja, tem essa parte dos costumes também que entra aí, que é a questão do aborto e coisa e tal, proibição de pílula abortiva, não sei o que lá, limitação de pílula no dia seguinte. Isso daqui é algumas teorias que eles estão criticando, mas isso daqui também, repara, aquilo que eu falo para vocês, né? Isso aqui virou ponto de argumento dos democratas. Então o pessoal da esquerda está jogando esse negócio do projeto 2025 o tempo todo como um ponto. Tá vendo como é que o Trump vai chegar e vai implantar uma ditadura que ele vai mandar em tudo e coisa e tal? Virou argumento para a campanha do Biden. Inclusive a questão da coisa, né? A Carta Capital fala aqui também o que é o projeto 2025 e coisa e tal. E aí explica que o Donald Trump está querendo se afastar disso daí, né? Na verdade, ele está querendo se afastar, não. Ele está deixando claro que ele nunca teve nada a ver com isso. Isso foi uma ideia da Heritage Foundation, né? Que é o Fórum Econômico Mundial da direita, né? Da mesma forma que o pessoal da direita acha que o Fórum Econômico Mundial quer criar um comunistão no mundo todo e coisa e tal, o pessoal da esquerda acha que a Heritage Foundation quer criar um capitalistão no mundo todo e não sei o que lá.
não seria uma má ideia não, mas enfim, né, o pessoal da esquerda tem as mesmas teorias da conspiração de um lado, tem do outro também, né? Então a Heritage Foundation é esse órgão, esse grande órgão globalizante sobre, né, o livre comércio e coisa e tal. E aí eles criaram esse projeto 2025, o projeto de transição presidencial. Então, vamos entender o que é o projeto. Vamos explicar o que é o projeto. Deixar um aviso para vocês. Eu não concordo com este projeto. Não concordo. Eu vou explicar no final porque isso aqui é besteira. Os caras estão errando nisso daqui. Mas vamos explicar o que é, né? Qual que é a ideia deles? Né? A ideia que eles viram é que o Trump sofreu muita resistência do próprio governo federal, né? Como tem muita gente de esquerda, Washington, a capital dos Estados Unidos, né, o Distrito de Colômbia, ali é onde fica o grosso do governo federal, e ali, tipicamente, os votos democratas são 98%. É coisa assim, impressionante, é quase unânime. Você não acha um republicano em Washington, né? E, ou seja, a visão deles é que qualquer governo mais conservador vai ser sabotado pela própria máquina do governo. E nisso eles têm razão, né? Nisso eles têm razão. É o que eu falo para vocês. O único projeto que tem chance de sucesso é diminuição do tamanho do Estado. Se você quer um Estado conservador, se você quer um Estado que não tenda para a esquerda, você tem que diminuir o tamanho do Estado. É a única saída. Por quê? Porque o Estado ele tende sempre para o comunismo, ele tende sempre para aumentar de tamanho, né? Cada chefinho que tem ali do Estado, ele quer aumentar o poder dele, é natural do ser humano, né? O ser humano quer mais poder. Então, e como é que o cara pode ter mais poder? Se o Estado aumenta de tamanho, ele começa a ficar mais poderoso também. Então, quando o Estado cresce, ele tende ao comunismo, isso é natural do Estado, né? Então, o que eles falam aqui? Mas a visão deles é diferente, a visão deles é que está cheio de esquerdista no governo, então tem que fazer uma grande renovação dos funcionários públicos. Então o que ele fala aqui? Ó? São 4 bases, aqui, 4 pilares. Esse aqui é o site project2025.org, quem quiser ler, dá para traduzir aqui do inglês para o português, não é difícil. E está dizendo aqui, basicamente tem um livro, ele fala aqui, ó, esse aqui é o livro que descreve toda a coisa, então está o livro aqui, Mandato para a Liderança. De novo, isso aqui não tem nada do Trump, isso aqui foi escrito por um tal do Dan Groovers, ou seja, ele quer colocar isso para o Trump, né? Mas o Trump não necessariamente gosta disso aqui. Aliás, o Trump abertamente falou que concorda com algumas ideias, mas não concorda com a maior parte das ideias, e algumas das ideias são simplesmente loucura completa, não tem nada a ver com isso. Então o Trump deixa muito claro que ele não concorda com isso daqui, né? Mas basicamente o que ele fala é justamente que você tem que puxar valores do movimento conservador para colocar no governo. Então, o segundo ponto aqui é justamente um banco de dados de pessoal. Então, você que é conservador, você se cadastra nesse banco de dados para, né, caso o Trump ganhe a eleição, ele poder chamar pessoas que são conservadoras para o trabalho na administração pública, né? E treinamento, ou seja, também esse conjunto de pessoas conservadoras tem que ser treinadas, porque é verdade que o servidor público trabalha pouco pra caramba, a maior parte deles, mas eles têm um segredo lá, não é tão fácil assim, não acha que você vai chegar lá, vai sentar na cadeira e não vai fazer nada, né? Tem os segredos para você ser o servidor ali em algumas áreas do governo, né? Outras não, outras é só sentar na cadeira mesmo. Mas, no final das contas, tem o treinamento. Então, eles têm. Qual que é a ideia deles aqui? Né, limpando a ideia aqui, resumindo muito a ideia. A ideia é que nos 180 dias iniciais do governo, seria uma coisa rápida, o Trump passaria uma lei que daria mais poderes para ele, para demitir um monte de funcionário público, tiraria a galera da esquerda que está no governo dele lá, e usando esse banco de dados de pessoal que foi treinado pelo pessoal desse projeto, colocaria um monte de conservadores no lugar para o governo mudar de posição, né? Para evitar que o Trump seja sabotado pelo governo, como aconteceu com o Trump no mandato passado dele, né? Eu consigo imaginar um monte de gente aqui, bolsonarista, que pensa coisa similar, que acha também, realmente tem muita gente que sabotou o governo Bolsonaro. A gente teria que fazer um negócio desse, teria que fazer um grande cadastro de pessoas conservadoras no Brasil, dar um treinamento para esse pessoal e quando o Bolsonaro ganhar o próximo governo dele, botar, né, dar um jeito de tirar os esquerdistas do governo e botar essas pessoas lá no governo, né? Então essa de forma geral é a agenda deles, né? Aí eles colocam outras coisas também com relação ao aborto, né, para acabar com essas políticas devastadoras da esquerda, né, que é esse playbook de 180 dias, aí fala sobre aborto, fala não sei o que lá, fala sobre um monte de coisa aqui, né?
Mas vocês entenderam qual que é a ideia. A ideia básica é essa. O governo está cheio de esquerdista, então o que o Trump tem que fazer? Antes de mais nada, ele tem que fazer uma lei para poder trocar um monte de gente, trocar um monte de funcionário e botar gente de confiança no governo para ele conseguir governar, né? E isso é uma coisa autoritária? Não necessariamente, tá? Assim, ele ter mais poder sobre o governo certamente é mais autoritário. Mas pode ser uma coisa positiva você oxigenar a máquina pública, né? Isso é uma coisa que a gente nota mesmo lá em Brasília, tá? Quem frequentou Brasília sabe que são as mesmas pessoas, cara. Sai o Sarney, entra o Fernando Henrique Cardoso, sai o Fernando Henrique Cardoso, entra o Lula, sai o Lula, entra a Dilma, sai a Dilma, entra o Temer. Cara, tudo bem, o primeiro escalão muda, né? O governo muda, o primeiro escalão muda. Mas você começa a chegar ao segundo escalão, o terceiro escalão, as pessoas que trabalham nos ministérios lá em Brasília, é o mesmo pessoal, cara. Sabe por quê? Porque não tem outros. Não tem outras pessoas que saibam fazer aquilo ali, né? Aí você fala assim, mas por que esse pessoal é esquerdista, então? Né? Por que ele se torna esquerdista? E aí que eu falo que é o grande erro desse pessoal aqui. Eles acham que o pessoal do governo é esquerdista porque tem toda a força-tarefa gramsciana, né, de esquerdizar as pessoas, de fazer o treinamento esquerdista, e com isso você tem um governo cheio de esquerdistas hoje lá nos Estados Unidos, e eles querem combater isso, querem demitir geral e botar um monte de gente geral. Lógico, não estamos falando de demitir 100% das pessoas, mas pelo menos quanto mais pessoas você conseguir substituir, né, seria a coisa melhor. Só que eu falo para vocês, isso é inútil, né? Por quê? Porque as pessoas que estão no governo, elas tendem à esquerda, porque isso vai no melhor interesse delas. Todo governo vai tender à esquerda inevitavelmente. Não estou dizendo que 100% das pessoas do governo são esquerdistas, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que existe uma pressão, existe uma força muito forte para empurrar as pessoas para a esquerda no governo grande. A única maneira de se fazer realmente, se o pessoal quer realmente um governo que não seja esquerdista, a solução é você diminuir o tamanho do governo. Não é à toa, não é que os esquerdistas são tão espertos e conseguirem infiltrar um monte de esquerdista em Washington e coisa e tal. Não é isso. É que as pessoas vão para Washington, se tornam funcionários públicos e aí no dia a dia elas começam a perceber que, caramba, se o Estado fosse maior um pouquinho, eu tinha mais poder. E aí as pessoas começam a gostar mais das políticas da esquerda. O ser humano é um bicho muito simples, meu amigo. A gente vai para onde é o nosso interesse. Todo mundo é assim. Não fica esse papo de não, eu sou uma pessoa altruísta, eu vou para onde eu acho que é certo. Não, todo mundo vai para onde é o maior interesse da pessoa mesmo. Então, o que acontece é isso, né? O pessoal que está ali principalmente na gerência média, tá? O grosso dos esquerdistas no governo federal não é a base não é esquerdista, a base é neutra, e não é o topo depende de cada eleição, né? Nesse momento o topo é totalmente esquerdista porque é o Lula, mas se o Bolsonaro ganhar a eleição, o topo vira totalmente direitista porque o Bolsonaro vai botar as pessoas lá. O problema é a gerência média, é o terceiro escalão, é o segundo escalão, é o pessoal que fica ali coordenando equipes ali em Brasília. Esse pessoal tende à esquerda muito fortemente, né? Até porque se a pessoa não seguir o playbook de aumentar o tamanho do Estado, ela não consegue promoção, ela não consegue ser colocada, ela não consegue fazer os favores. Então, esse joguinho de Brasília é isso aí. E acontece lá nos Estados Unidos também. Então, é o que eu falo para vocês. A opção que a gente tem é ou um Estado grande esquerdista, ou um Estado mínimo que vai ser menos esquerdista. O Estado mínimo vai ser esquerdista também. O Estado sempre tende ao esquerdismo. Só que um Estado mínimo vai ser pouca a força que ele tem de fazer esquerdismo, né? E é por isso que eu sou anarcocapitalista. Eu acho que tem que ter zero Estado. É a única maneira de você acabar totalmente com essa praga da gerência média que é o esquerdismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.